Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, a partir do versículo 1, é o nosso texto dessa noite. Gostaria que você pensasse qual foi o serviço mais humilhante que alguém já te obrigou a realizar. Veja qual for o serviço e talvez a situação que você viveu. Nenhuma delas se compara ao que está acontecendo nesse texto aqui. O livro de João, ele se divide em duas partes principais. A primeira parte foi o que nós estudamos até agora. Capítulo de 1 até 11 fala a respeito do ministério público de Jesus. Então, esses capítulos vão abranger um período de mais ou menos 3 anos inteiros, os anos do ministério de Jesus na Terra. E esses capítulos são cheios de pregações públicas de Jesus. E ele está falando para todas as pessoas, sejam discípulos, sejam descrentes, e sempre acompanhados com muitos milagres, coisas poderosíssimas que Jesus fazia. Só que a segunda parte do livro, a partir do capítulo 13, vai até o 21, até o final, o livro muda. A partir de agora, o livro vai não se preocupar em apresentar um tempo grande, mas apenas os últimos 3 dias de Jesus na Terra. Então são muitos capítulos para falar do que aconteceu. Então aqui, a partir do 13, João vai se preocupar em mostrar não aqueles discursos públicos, mas discursos privados. Jesus não está falando mais para as multidões, mas agora falando para os 12. Judas está em grande parte do que ele fala. E sempre por trás das cortinas. E esse texto que nós vamos estudar hoje é a dobradiça da multidão para os discípulos, né? Dos 3 anos para os últimos 3 dias de Jesus na Terra, certo? A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Jesus lava os pés dos discípulos. Olha o que o texto diz do 1 ao 5. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Perceba que o versículo 1 nos diz, na verdade João está dando para a gente um resumo do que Jesus fez antes da Páscoa. E a Páscoa é a data da sua morte. Nós estamos chegando nessa comemoração que é esse final de semana. O que Jesus fez, o final do versículo 1 diz, ele amou os seus discípulos até o fim. E ele fez isso sabendo que a sua hora estava próxima, sabendo que ele iria morrer, que ele iria ressuscitar e que ele iria subir aos céus. E essa expressão, amou-os até o fim, ela pode significar o seguinte: Jesus amou os seus discípulos por completo. Ele amou durante todo o percurso, ele amou até o final, até o objetivo final ser alcançado. Ou seja, Jesus amou esses homens até morrer. Ele não parou em momento nenhum. E aí nós lemos no versículo 2 que eles estavam jantando, estavam ceando. E nesse meio tempo, nós somos informados que o diabo já tinha seduzido, ou já tinha induzido Judas a trair Jesus. E no versículo 3, mais uma vez nós somos informados que Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer com ele. Primeiro, ele sabia que Deus colocou ele sobre o rei, como rei sobre a criação. Deus tinha entregado tudo sobre suas mãos. E que ele ia voltar para Deus de onde ele tinha vindo. Então o que o texto está dizendo mais uma vez? Que Jesus sabia que ele iria morrer, que ele iria sofrer, depois que ele iria morrer, que ele ia levantar da sepultura e que ele ia voltar para o céu. Jesus estava ciente disso. E por essa razão, o versículo 4 nos diz que ele se levantou da mesa onde ele estava e ele troca o seu manto pelo manto de um escravo. Jesus pega uma toalha e coloca essa toalha na sua cintura. É interessante isso porque naquela época, quando uma família convidava alguém para jantar, Anderson e Ana Cláudia, vocês têm que aprender a fazer isso aqui, ó. O que o texto. Normalmente, naquela época, naquele contexto, né, a gente estava lá na casa deles agora. O que eles faziam? Quando recebia alguém, o convidado, a pessoa, o anfitrião, ele separava um escravo, uma pessoa, para colocar na porta da casa. Essa pessoa tinha uma toalha nas mãos ou em volta da cintura. Ela tinha uma bacia cheia d'água e uma jarrinha.
A pessoa chegava, essa pessoa, esse escravo, ele se agachava, ele tirava a sandália do visitante e ele lavava os pés do visitante. Lembra que naquela época não tinha mototáxi e nem busão. Naquela época era no pé ou em jegue. Então o pé chegava daquele jeito, né? Então, por causa dessa tarefa, esse ofício era o ofício do escravo mais baixo de todos os escravos. Talvez aquele que era mais cabeçudo, que dava mais cabeçada, que mais reclamava do patrão, era esse que era colocado para fazer essa tarefa. E aí, Lucas capítulo 22, versículo 24, falando da mesma história, ele nos informa que nessa mesma mesa onde eles estão comendo, os discípulos estavam discutindo sobre qual deles parecia maior do que os outros. E aí nós vemos então que Jesus, depois de colocar essa toalha no versículo 5, ele enche uma bacia de água e ele passa a lavar e a enxugar os pés dos discípulos. Eu quero que você imagine essa cena aqui. O Rei dos Reis, aquele que sabe que veio do Pai, aquele que sabe que o Pai entregou tudo nas suas mãos, esse rei realizando o trabalho do menor dos escravos. O pior dos seres humanos faria esse trabalho. E Jesus é que está fazendo. Pensa que se alguém merecesse esse trato, quem era que merecia nessa sala? Era Jesus. Mas o que a gente vê é o contrário. É ele lavando os pés dos discípulos. Inclusive o pé de alguém que ele já sabe que vai traí-lo, Judas. Inclusive os pés de Judas. E aí nosso texto vai dizer, a sequência dele, que Jesus responde a uma pergunta que Pedro faz. Olha aqui o que acontece a partir do 6. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso disse que nem todos estavam limpos. Olha o que acontece. A cena é, Jesus já tinha lavado os pés de alguns dos discípulos. E aí ele chega para Pedro. E aí Pedro sempre fala o que vem na cabeça. Os outros têm vergonha, mas pensam a mesma coisa. Pedro não é muito diferente dos outros. E aí Pedro protesta. E aí ele diz: Senhor, o Senhor vai lavando os meus pés? E aí Jesus garante para ele algo que naquele momento ele não entendeu o que estava acontecendo. Mas que futuramente, no tempo certo, aquilo ficaria muito claro na cabeça dele. Mas aí no versículo 8, Pedro protesta uma segunda vez. E aí ele diz assim: Nunca, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Se a gente olha esse texto simplesmente à primeira vista, parece que a reação de Pedro é muito humilde, né? O quê? Jesus lavando os meus pés? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu nunca vou permitir que o meu mestre lave os meus pés. Mas eu queria que você pensasse um pouco aqui. Será mesmo que a atitude de Pedro é uma atitude humilde? Não parece talvez uma atitude de orgulho? Talvez de altivez? Talvez uma recusa de aceitar a ajuda de outro? Do tipo que ficaria vulnerável. Imagine Pedro olhando para Jesus de cima para baixo, sabendo quem é Jesus, sabendo que ele não merece aquilo ali. Eu não quero. Se tiver que lavar os meus pés, pode deixar que eu pegue a bacia e eu mesmo lavo. O sentimento de Pedro talvez seria mais esse: eu não preciso de caridade de ninguém aqui. Pode deixar que eu me ajude, Jesus. E foi isso que Jesus repreendeu. No versículo 8, Jesus diz: se eu não posso fazer isso com você, se eu não posso te servir, você não tem parte nenhuma comigo. E aí Pedro vai de um extremo para o outro, né? Em uma fração de segundo, esse homem, hoje os especialistas diriam, ele é bipolar, ele é louco, ele tem síndrome de sei lá do quê, mas a Bíblia diz que esse homem tem pecado. E ele vai de um extremo para o outro e ele: eu não quero. Daqui a pouco ele fala: se é assim, então me dá um banho completo. Me lava todo. E a resposta de Jesus
foi rejeitar essa interpretação de Pedro a respeito daquela lavagem de pés. No versículo 10, Jesus diz: quem já tomou banho, Pedro, não precisa de um novo banho, mas simplesmente de lavar os pés. E vocês, Pedro, todos os discípulos já estão banhados, todos já estão limpos, mas ele diz, mas nem todos estão. No versículo 11 vai dizer que Jesus disse isso porque ele sabia que Judas iria traí-lo. Apesar de Judas estar ali e Jesus lavando os pés dele, Jesus sabia que ele iria traí-lo. Perceba que Jesus está dizendo, quem tomou banho não precisa tomar banho de novo. Que história é essa, né? As crianças gostariam de ouvir isso, né? Já tomei banho ontem, não preciso tomar banho de novo. Mas Jesus, obviamente, não está falando de algo físico, mas, obviamente, ele está apontando para algo espiritual. Pedro e os discípulos criam em Jesus como Filho de Deus. Apesar de todas as dificuldades deles, eles criam. E criam que Jesus salvaria eles do pecado. Era isso que os limpava. Crer no Salvador. Mas os pés precisavam ser limpos constantemente. O que isso significa? A gente vai ver que durante toda essa noite, que abrange muitos capítulos ainda, vai até depois do capítulo 17, durante toda essa noite Jesus vai falar sobre a necessidade que eles tinham, contínua, de ter comunhão com Deus. Não só isso, mas vai falar também sobre a ajuda que o Espírito Santo ia trazer para eles. Além disso, ia falar do amor e da união que eles deveriam ter uns com os outros. E ainda ia avisar eles contra os perigos do mundo, os ataques que o mundo pode trazer para eles. Então, por isso, parece que o que Jesus está dizendo a respeito de lavar os pés é o seguinte: embora aquele que crê em mim tenha sido perdoado dos seus pecados, em posição, aquele que crê em mim já foi perdoado, já foi limpo, banhado. Nesta vida ele ainda terá de lutar continuamente para permanecer puro, na prática. Então, quando a pessoa tomava banho e chegava na casa de alguém, ela não precisava tomar banho de novo. Só os pés precisavam ser limpos. E é isso que Jesus está dizendo, vocês já foram perdoados, mas constantemente precisam consertar a sua vida com Deus. Vocês precisam preservar a pureza e a limpeza da vida de vocês. Mas ele diz, mas nem todos foram purificados. Tem um aqui que não crê em mim. Ele sabia que era Judas. E aí, nós vemos que agora Jesus vira para todos os discípulos e ele explica para eles o que ele acabou de fazer. Olha o que dizem os versículos 12 até 17. Tendo-lhes lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade vos digo, o escravo não é maior que seu senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados, se as praticardes. Você percebe no versículo 12 que Jesus termina de lavar os pés de todos os discípulos, aí ele volta à mesa e agora começa a ensinar os discípulos. E aí ele faz uma pergunta: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Dá para ver que ninguém entendeu nada, né? Pedro mostrou bem claro isso. Aí Jesus, na verdade o versículo 13, se eles responderam essa pergunta de Jesus, a gente não sabe, porque João não disse. João só diz que o próprio Jesus começa a explicar para eles o que significou aquela prática que ele acabou de realizar. Primeiro, o que Jesus faz? Ele afirma que eles sabem muito bem, que eles fazem bem, versículo 13. Ou seja, eles estão corretos em chamar Jesus de mestre e de senhor, porque ele é tanto mestre quanto senhor. A expressão mestre e senhor, as duas expressões, elas aparecem numa maneira, quando João escreve, de como se João estivesse dizendo, Jesus estivesse dizendo: vocês me chamam de o mestre, com letra maiúscula, e o senhor, e estão certos em fazer isso. Então existem vários mestres, existem vários senhores, mas eu sou o verdadeiro, o maior, o professor, o mestre e o dono de vocês. Eu sou o senhor de vocês. Vocês fazem bem em dizer isso. Só que aí Jesus, a segunda coisa que ele faz é propor uma lógica no versículo 14. Ele diz assim: se eu, sendo tudo isso, e eu sou, lavei os pés de vocês, vocês também devem fazer isso uns aos outros. Então, se ele é o mestre, então os discípulos, como alunos,
eles devem imitar o mestre, certo? Se ele é o Senhor, então os discípulos, como propriedade desse dono, devem obedecer o dono deles. E é isso que Jesus explica no versículo 15. Ele diz: eu dei o exemplo para que vocês fizessem o mesmo. Perceba aqui que Jesus mostra algo para nós sobre humildade. A humildade não discrimina. A humildade é expressa para todos, de maneira igual. Perceba um detalhe nesse texto. Jesus não pediu que os discípulos lavassem os seus próprios pés de volta. Ficou uma pessoa sem ter os pés lavados. Quem era? Jesus. Ele não poderia ter dito agora, alguém vem, levanta aí, vem lavar meu pé. O que Jesus diz? Se eu lavei o pé de vocês, versículo 15, vocês devem fazer os mesmos uns com os outros. Não é comigo. Percebe isso? Se você recebeu algo de mim, você não vai devolver para mim. Você vai fazer para o outro. Então, se a gente parar para pensar aqui, se houvesse uma fila, duas filas aqui, uma para lavar os pés de Jesus, tá? Essa fila você acha que estaria vazia ou cheia de pessoas? Cheia, pelo menos, né? Que privilégio, né? Que valor que não tem isso. Jesus merece que eu lave os seus pés. Só que agora imagine do outro lado, se está aquela pessoa na igreja ou no seu trabalho que você não gosta muito, e que talvez até te odeia, e talvez até quer te trair, ou já te traiu. Alguém queria estar nessa fila? Aquela pessoa merece? Mas o que Jesus está ensinando aqui é que a humildade não depende da outra pessoa merecer ou não. A humildade depende de você imitar e obedecer ao Mestre e Senhor que você tem. Então Jesus diz: seja humilde, não por causa do outro, mas porque eu fui assim com você. E faça isso para o outro, não para mim. Percebe isso? Não tem discriminação. E aí no versículo 16, Jesus diz que se Ele é Senhor, Ele afirma: o escravo não é maior do que o seu Senhor, e nem o mensageiro maior que aquele que o enviou. O que isso significa? Que a humildade, ela vira totalmente a estrutura de autoridade que o mundo tem de ponta cabeça. Então o mundo tem uma pirâmide, né? A multidão serve, vai subindo, tem autoridades, até que chega o cabeça que manda em todo mundo. Jesus vira essa pirâmide. E aí ele diz: aquele que é o maior, ele é o que serve a todos. E não todos o servem. Jesus vira a pirâmide da autoridade. Ele que é o Rei dos Reis, ele reduz a si mesmo para se tornar o menor da humanidade. E aí as pessoas normalmente quando pensam em Jesus se humilhando, pensam só na cruz. Mas eu sempre se fala do Criador ter sido feito homem e nascer como um bebê. Jesus poderia ter vindo nesse mundo de um cavalo branco, em poder e glória, mas ele veio como um bebezinho num lugarzinho fedido, pobre, sujo. Ele não tinha nem uma casa, nem um teto. E ele foi crescendo numa família humilde, aprendeu a trabalhar, aprendeu a obedecer, conviveu com irmãos nessa terra. Imagina quando o irmão passava a perna em Jesus. Ele olhava: eu que te criei. Ele se humilhou o simples fato de ter sido homem. Mas a vida dele foi de humilhação para até chegar na cruz e morrer pelos nossos pecados, sofrendo como um maldito por causa de nós. Esse é o nosso Senhor. Esse é aquele que nos envia. E Jesus está fazendo uma lógica aqui. Se nós somos servos e mensageiros desse Senhor, nós nunca vamos nos tornar maiores do que Ele. Ele diz: o servo não é maior do que o seu Senhor. Então mesmo que a gente morra crucificado, nós nunca seremos maiores do que Jesus. Porque a morte de Jesus foi suficiente para nos redimir com Deus. Mas nós podemos ser grandes para Jesus. Não ser grandes como Jesus, mas grandes para Ele, à medida que nós nos curvamos para servir uns aos outros. Então se Ele, que é o maior, fez isso, é o que nós, os menores, devemos fazer. E aí Jesus termina a lição dele no versículo 17 dizendo que se eles sabiam mesmo de tudo isso, eles seriam bem-aventurados, eles seriam verdadeiramente felizes se as praticassem, se colocassem em prática tudo aquilo. Você percebe o perigo aqui desse texto? É muito mais fácil simplesmente saber ou ensinar sobre a humildade
do que praticá-la. Sim ou não? Não é muito mais fácil eu chegar aqui e dar uma aula para vocês sobre humildade do que na prática eu ser humilde? Sim ou não? Mas Jesus promete abençoar aqui quem sabe ou quem pratica? Quem pratica. E não só quem fala da humildade. Tem muita gente que fala de humildade, mas não é humilde. Então, humildade não é uma coisa que você aprende em sala de aula. É algo que você decide praticar e que acaba virando um hábito. É você esquecer da grandiosidade, do pódio, do ser servido. E é você começar a se tornar servo dos outros. É você pensar nos outros e não em si mesmo mais. Isso é humildade. E sabe por que você não precisa pensar em você? Porque aí você pode dizer, mas quem que vai defender a mim mesmo? O que será de mim? E agora, quem poderá me defender? É aí que está. A bênção que você recebe no processo de servir, porque Jesus diz, bem-aventurado é aquele que faz isso aqui. Essa bênção de servir aos outros, ela mesma traz alegria. Enquanto você serve, você se alegra e você se contenta. E esse contentamento é maior do que qualquer pessoa poderia desejar. E por que você fica feliz quando serve? Primeiro, porque você vê o outro sendo servido e satisfeito. Não há alegria maior do que ver o próximo, que você ama. Mesmo que você não ama, mas deveria amar, porque Deus manda. Bem, sim ou não? Não é esse o desejo dos pais? O desejo do cônjuge? Eu quero ver ele bem. Que seja para eu estar mal, mas para que ele esteja bem. Eu passo fome, mas o meu filho come. Não é assim? Primeiro, a alegria em ver o outro feliz. Segundo, é a alegria em saber que você está imitando o seu mestre. Não há prazer maior de saber Jesus fez o mesmo. Eu estou imitando a ele. E terceiro, a alegria em saber que você está obedecendo o seu Senhor. O meu Senhor mandou eu fazer isso aqui. À luz desse texto, eu gostaria de aplicar para nós com algumas atitudes nossas em relação a servir com humildade. Primeiro, fica claro que servir aos outros com humildade não é uma opção, é uma ordem. Jesus não dá uma possibilidade. Se você puder ou quiser, você serve os outros. É isso que ele faz? Ele fala, vocês devem fazer isso, do mesmo jeito que eu fiz a vocês. Então, é uma ordem do Senhor dos Senhores a nós que somos seus servos. Segundo, servir aos outros com humildade vem de uma percepção de que eu fui servido por Jesus. Então, só está disposto a fazer isso aqui quem foi lavado de uma forma imerecida por Jesus Cristo. Só tem vontade de servir quem entende tudo que Jesus já fez por ele. Em terceiro lugar, servir com humildade só pode ser desfrutada e ensinada se for praticada. Então, foi isso o que Jesus fez, né? O que Jesus fez em primeiro lugar? Ele pôs a toalha, serviu, depois ele chegou e disse, o que eu acabei de fazer? Aí ele ensina. Então, se nós queremos ser felizes, precisamos servir. E se nós queremos que os outros sejam humildes, nós precisamos ensinar humildade na prática. Jesus queria que os discípulos fossem humildes. Eles estavam discutindo quem seria o maior. O que ele fez? Mostrou na prática. E eles aprenderam com o exemplo. Então, talvez a maior lição que esse texto ensina é que humildade não é apenas um sentimento, mas é uma ação. Então, a pessoa não se sente humilde, ou ela não tem pensamentos humildes, porque humildade não tem nada a ver com emoção. Na verdade, a pessoa genuinamente humilde, ela não pensa em si mesma. E ela age em prol do benefício do próximo. Isso que é humildade. E aqui nós podemos aprender algumas lições sobre humildade. Eu listei pelo menos 6 e nós vamos encerrar o nosso tempo com elas. A primeira é que a humildade acontece sem ser anunciada. Perceba que Jesus não levantou da mesa e disse assim, gente, presta atenção que eu vou ensinar algo muito importante para todos aqui. Eu vou ensinar o que é ser humilde. E aí ele começou a fazer. Jesus fez isso? Ele simplesmente levantou e começou a fazer. Então, isso significa que chamar atenção para a nossa obra de serviço é abrir brecha para contaminar essa obra com orgulho. Porque quando a gente começa a dizer, olha, eu faço isso, eu fiz aquilo por você, e você está jogando na minha cara agora. Você não sabe o quanto eu te sirvo, você não sabe o quanto eu sou humilde. Quem disse isso? Quem diz isso já mostra que não é humilde coisa nenhuma. Então, se nós anunciamos uma obra humilde, nós estamos quebrando a regra
de Jesus, porque não se anuncia uma obra humilde nem antes nem depois de efetuá-la. Só Jesus pode fazer isso, foi o que ele fez. Ele praticou, depois ensinou. Só ele pode fazer isso. Então a nossa atitude de servir aos outros não deve ser feita com sinos ou alarmes, ou esperando que todo mundo veja, mas em silêncio. Lembrando que isso é imitar e obedecer ao nosso mestre. Mais importante não é todo mundo ver, mais importante é eu estar obedecendo e agradando ao meu Senhor. A segunda lição é que humildade é estar disposto a receber serviço sem constrangimento. O que isso significa? Que Pedro não entendeu nada disso aqui, a princípio. E é comum, eu vou falar por mim, nós nos sentimos desconfortáveis quando nós somos servidos pelos outros. Imagine a cena, alguém agachando agora e lavando seus pés. Você não fica, para onde eu olho, né? O que eu faço? A irmã citou, né? Eu queria ter um buraco para me enfiar aqui, porque eu estou sendo servido. Como eu reajo a isso? Principalmente nós nos sentimos assim por quem está acima de nós, né? Quando a pessoa faz isso. Mas se nós entendermos esse texto, nós vamos compreender que se alguém nos serve, e essa pessoa crê em Cristo, essa pessoa não está servindo a mim e a você por causa de nós, mas ela está servindo por causa de Cristo. Então aquela pessoa também foi ordenada por Jesus a nos servir. Então nós não deveríamos impedir a pessoa ou nos sentir desconfortáveis, porque nós precisamos aprender mais a receber o serviço dos outros, com humildade. Uma terceira lição é que a humildade não é sinal de fraqueza. Jesus, ele não serviu os discípulos porque ele era fraco, ou porque ele precisava do apoio ou aprovação deles. Imagina, né? Se eu não fizer alguma coisa, eu vou perder essa turma aqui. Todo mundo vai me abandonar. Ele já sabia que ia abandonar. Jesus não dependia daquilo para ter a lealdade dos discípulos. Mas Jesus, o Todo-Poderoso, ele se curva aos 24 pés ali presentes. E ele lava cada um deles, porque estavam sujos e precisavam ser lavados. Então, no reino de Deus, o maior não é quem é servido, mas o maior é quem está servindo. Isso significa que nós não devemos ter vergonha ou ter medo de servir aos outros. Porque para o mundo isso pode ser motivo de fraqueza. O que você deu o primeiro lugar na fila? Você não vai pegar o melhor pedaço. Você não vai responder à altura. Você não... Como? Você é fraco. Você tem medo. Você tem sangue de barata. Nós não devemos ter medo porque isso para o mundo é fraqueza, mas para Deus é expressão de grandeza. Jesus seria ridicularizado numa reunião de negócios. Mas para Deus, ele é exaltado. Uma quarta lição sobre humildade é que ela não discrimina. Nós falamos já sobre isso. Jesus lava os pés de todos, inclusive de Judas, aquele que ele sabia que ia traí-lo. E Jesus simplesmente lavou os pés dos discípulos sem nenhum favoritismo, sem nenhum preconceito, nenhum ficou com um pouquinho mais de água que outro, nenhum deixou o dedo sem secar. Ele foi igual em todos. Muito menos ele agiu de maneira diferente com quem merecia mais ou menos. Isso mostra para nós que não somos nós quem escolhemos a quem nós vamos servir, mas quem escolhe é o próprio Jesus. E respondendo àquela pergunta, lembra daquele doutor da lei, que quando chega para Jesus, diz assim, quem é o meu próximo a quem eu devo amar? E aí Jesus mostra para ele a história do samaritano e ele diz, o seu próximo é qualquer um que eu colocar na sua frente. Quem eu devo servir, Jesus? Aquele que está na sua frente. Eu gostaria de servir o presidente, mas quem está na tua frente é o teu marido, é a tua esposa, é o teu filho, é o teu irmão. É ele que você deve servir, sem discriminação. A quinta lição é que a humildade inclui servir aos outros e não apenas a Jesus. E essa foi a ordem de Cristo, né? Também deveis lavar os pés uns dos outros. Então, servir a Jesus é o maior prazer do mundo, né? Mas servir aos outros nem sempre é a mesma coisa. O nosso Senhor, ele é digno de serviço. Ele é fácil de amar. Mas as pessoas nem sempre são assim. Muito menos elas expressam gratidão. E muitas vezes a gente vai fazer algo e não vai receber um obrigado. Mas nós devemos servir essas pessoas da mesma maneira como a Cristo, porque foi essa a ordem dele. Não interessa a reação. Do mesmo jeito que eu fiz a você, faça com os outros. Porque a nossa recompensa não vem das pessoas.
mas vem do simples fato de ver que nós estamos servindo, isso já é uma recompensa. O simples fato de nós estarmos obedecendo a Jesus e o simples fato de nós estarmos imitando o nosso Mestre. Eu estou sendo como o meu Senhor. A última lição desse texto é que a alegria da humildade só é desfrutada por meio da ação. Então a humildade não vem por meio do... a humildade vem por meio do fazer. E não só ler sobre humildade, ou só sobre saber a respeito de humildade, ou ver os outros fazendo algo humilde. É só praticando que nós vamos ser bem-aventurados. E só fazendo isso nós vamos ser capazes de ensinar os outros a serem humildes. Então, a pergunta é, você quer ser feliz? Sim ou não? Sirva os outros. Jesus disse, bem-aventurado se praticar. Outra pergunta, você quer que os outros sejam humildes? Sim ou não? Então pratique a humildade a essas pessoas, pelo exemplo. O nosso Salvador fez isso por nós, se entregando numa cruz. E nós nunca vamos ser maiores que Ele. Então a resposta a tudo isso é seguir os seus passos. Amém?